A Bíblia é inspirada, útil e funcional. Nós vamos compreender hoje o que a Bíblia diz sobre a inspiração, a utilidade e a funcionalidade dos seus ensinamentos. Então, a Bíblia é inspirada, útil e funcional. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo de número 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, a Escritura Sagrada, ela é útil. Útil. E o que significa dizer? Qual é a representação dessa palavra? Útil é aquilo que é necessário. Necessário. Por exemplo, o alimento, ele é útil? Tem utilidade? E o alimento é necessário? Alguém pode viver sem o alimento? Então, o alimento é necessário. A água é necessária. A energia elétrica é necessária? Sim ou não? É necessária. É ou não é? Nós precisamos da energia elétrica, tanto na residência, como na indústria, no comércio. Mas se nós estamos num campo aberto, se nós estamos caminhando num lugar agradável, a energia é necessária? Provavelmente não. Então, existem necessidades que são emergenciais, existem necessidades que são pontuais. E como é que a gente mede o nível de utilidade? Ou como que a gente pode medir qual é o grau de necessidade de alguma coisa? É por sua eficácia. É pelo resultado que isso proporciona. Portanto, se nós estamos num campo aberto, a energia talvez não seja tão necessária. Mas se nós estamos à noite, dentro de casa, a energia ela pode ser fundamental, de extrema necessidade. É ou não é? Então, quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, a Bíblia é útil, significa que ela é necessária. Significa que a Bíblia é essencial para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é necessária. Agora, o quão necessária a Bíblia é? Nós sabemos que aquilo que é necessário, que é fundamental, é aquilo que produz o melhor resultado, é aquilo que é mais eficaz. E olha o que diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e... Você pode ler comigo, então? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja que a palavra eficaz, ela representa o resultado, é aquilo que gera valor. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Quando nós falamos de algo eficiente, significa que esse algo, ele segue um processo com excelência. Então, por exemplo, se nós falamos assim, olha, uma fábrica, uma indústria, ela tem processos muito eficientes. Significa que desde a compra dos insumos até o produto final, todo esse processo de fabricação, de transformação da matéria, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente. Mas não necessariamente ele é eficaz. Como assim? Vamos supor que a fábrica produza um item, um objeto que para você não tem utilidade nenhuma. Então, muda a eficiência da fábrica? Não muda. A fábrica continua sendo eficiente, mas muda a eficácia, ou seja, muda o resultado. O resultado da fábrica, ele não atende à sua necessidade. Quem está compreendendo? Portanto, quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, está dizendo que a Bíblia é necessária, ela é fundamental. Mas mais do que isso,
A Bíblia, quando diz que toda palavra é viva e eficaz, está dizendo que a Bíblia, além de ter necessidade, além de ser fundamental, ela produz o melhor resultado. Se você está à noite na sua casa, o que vai produzir o melhor resultado para a iluminação da sua casa? É a energia elétrica. Se você tentar utilizar qualquer outro recurso para iluminar, talvez não vai ter o mesmo resultado. Uma vela, ela tem o potencial de iluminar como uma lâmpada, por exemplo, um refletor? Não tem. Portanto, existem produtos necessários, mas não são tão eficazes. A Bíblia, ela é eficaz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela é fundamental, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E não existe nada, não existe uma filosofia, não existe uma metodologia, não existe uma ideologia, nada que seja tão eficaz, que gere um resultado tão bom, tão excelente, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, quanto a palavra de Deus. Compreende isso? Se alguém quer ser ensinado, se alguém necessita ser repreendido, ser corrigido, ou ser educado na justiça, não existe nada mais eficaz do que a palavra de Deus. E a Bíblia ainda é viva. Ela é viva e eficaz, e tudo que é vivo é atemporal. Tudo que é vivo perpassa o tempo. Uma pessoa, ela só deixa de existir a partir do momento que ela parte, que ela nos deixa. Enquanto ela está entre nós, essa pessoa, ela vive os tempos, não é? As épocas, as eras até mesmo. Porque tudo que é vivo rompe o tempo, é atemporal. A Bíblia, ela é o melhor e mais eficaz recurso para nos ensinar, para nos fazer aprender. E ela é atemporal. Ela tanto foi útil no passado, como é útil no presente, e será útil no futuro. E a partir daí, eu destaquei a inspiração, a utilidade e a função da Escritura. Quando a Bíblia diz toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo está dizendo que Deus soprou a palavra dele. Deus soprou a palavra dele. A palavra utilizada no grego é theopneustos, que significa soprar, soprado por Deus. Isso significa que a origem da Escritura não é humana, mas divina. Deus soprou a sua palavra na mente de homens santos aos seus olhos. Homens santos aos olhos de Deus. Portanto, quer seja no aspecto histórico, quer seja no aspecto profético, quer seja no aspecto poético, quer sejam os evangelhos, quer sejam as cartas, toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada foi soprada por Deus, inspirada por Deus. E homens santos, movidos da parte de Deus, inspirados da parte de Deus, eles registraram o que para nós hoje é a palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada por Deus. E a Bíblia diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o segundo ponto, a utilidade da Bíblia. E o que a Bíblia ensina? Quais são os ensinos fundamentais? Primeiro, é importante saber que dos 66 livros, dos mais de 31 mil versículos da Bíblia, por exemplo, existe um que é o principal. Toda a Bíblia aponta para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda a Escritura
ela aponta para Cristo, para Jesus. Amém? E o que ela nos ensina? Ela nos ensina, por exemplo, a amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Em Mateus 22, a Bíblia nos ensina assim, no versículo 37. Ame o Senhor, seu Deus. Como? Vamos ler juntos? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ainda de todas as suas forças. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí no versículo 39 diz: e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si. Quando o escriba, ele questiona Jesus, ele pergunta: quais são os mandamentos mais importantes de toda a lei? É importante a gente compreender que haviam aproximadamente 613 leis. A Escritura, elas apresentam entre mandamentos, ordenanças. E dessas 613 leis, Jesus ele destacou o amor a Deus incondicional. O amor a Deus sobre todas as coisas. Ele nos ensinou que o jeito certo de viver, o bom viver, o bem viver, começa no amor a Deus. No amor que nós temos a Deus. E esse amor deve ser integral, deve ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, deve ser pleno. Aí a tradução diz que o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Entretanto, o verbo utilizado aqui é agapau. A palavra ágape, ela indica amor incondicional. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele não disse exatamente isso. Ame o seu próximo como você ama a si. Mas ele está dizendo, ame o seu próximo a exemplo do seu amor para com Deus, um amor incondicional. E a prova disso é que ele diz o seguinte: ainda que seja o seu inimigo, e ele te obrigar a andar 1 milha, você vai andar quantas? 2. Ainda que ele te fira a face, você vai dar a outra. Ainda que ele roube a sua capa, você vai dar a ele também a sua túnica. Inclusive, a Bíblia nos ensina a considerar o outro mais importante do que a nós mesmos. Veja que o primeiro ensinamento, um ensinamento útil, ou seja, fundamental, necessário e eficaz. É importante entender que isso é eficaz para a nossa vida. Você já parou para pensar se todas as pessoas, em todo o tempo, elas se apegassem a esse ensinamento bíblico e vivessem uma vida em amor, considerando-nos uns aos outros mais importantes do que a nós mesmos? Você já parou para pensar? Não haveria tanto egoísmo, não haveria tanta vaidade, não haveria tanto, tanto rivalidade. A Bíblia também nos ensina e nos chama a fé, a santidade, a humildade. Em Hebreus 11, no versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A Bíblia diz, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Em Tiago 4,6, a Bíblia também diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Então veja que a Bíblia nos ensina a viver uma vida em amor incondicional, um amor integral a Deus, um amor honesto, verdadeiro para com o próximo. Ela também nos ensina a viver de fé em fé. Ele disse, o meu justo viverá pela fé. A Bíblia nos ensina a viver em santidade, como Ele é santo. A Bíblia também nos encoraja a viver uma vida em humildade, dando a outra face, cedendo, amando. A Bíblia também é útil para a nossa repreensão. A Bíblia nos mostra
onde estamos afastados da vontade de Deus e nos chama ao arrependimento. Você sabe que nós temos uma ideia errada de nós mesmos. O ser humano, de um modo geral, ele olha para si e ele se interpreta de uma forma superior à que ele realmente é. Isso acontece com todos nós. E a Bíblia, ela tem essa utilidade, e ela é eficaz em nos repreender e abrir os nossos olhos para a verdade. Você já imaginou se você estivesse, de repente, indo numa direção errada, e a pessoa do seu lado sabe e não fala nada? Como você se sentiria de chegar no destino e perceber que você chegou no lugar errado? Então, quando a Bíblia fala sobre repreender, é abrir os nossos olhos, é nos despertar para que sejamos a melhor versão de nós mesmos, para que venhamos utilizar o nosso potencial, para que venhamos utilizar as nossas habilidades, as nossas competências, de modo que venhamos ser justos, honestos, puros, santos, de fé, em amor, enfim, em virtude. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11, diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem. E, de fato, assim como o pai, a mãe, ele repreende o filho, ele exorta o filho em amor, assim Deus nos repreende em amor. Em Atos 3,19 diz: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. A Bíblia também é útil para nos corrigir. E ela não apenas aponta o pecado, não apenas nos repreende, dizendo: olha, esse aqui não é um bom caminho, mas ela nos corrige, de maneira que a gente vá na rota, na direção certa. Em Salmo 119, no versículo 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como pode um jovem inexperiente, imaturo, não errar ou diminuir os seus erros, os danos, as consequências? Como pode um jovem se manter em pureza, em santidade, não se corromper, não perder valores? Observando-os segundo a tua palavra. É a partir do momento que ele observa os seus caminhos, os seus passos, as suas decisões, as suas escolhas, a partir da palavra de Deus, pelas lentes da palavra de Deus. Isso não é só para o jovem, não. Isso é para mim, é para você, é para a criança, é para o idoso, é ou não é? Se a gente quer tomar uma decisão certa, fazer uma escolha correta, basta nós nos apoiarmos na palavra de Deus. Ainda em Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. A Bíblia é quem nos ilumina o caminho, é quem nos mostra a direção certa a seguir. E não existe nada mais útil e mais eficaz para isso do que a palavra de Deus. Pensa aí comigo. Em quem ou em que você encontra melhor orientação e melhor aconselhamento para as suas decisões e as suas escolhas, a não ser a Bíblia Sagrada? Pensa aí. Que pessoa, que líder espiritual, que especialista em desenvolvimento pessoal, quem poderia, de alguma forma, te dar melhor orientação a respeito dos seus conflitos existenciais, dos seus dilemas internos? Quem poderia melhor aconselhar você, pensando não só daqui uma semana, um mês, mas de repente pensando a longo prazo, pensando até na velhice? Quem melhor poderia orientar, aconselhar você, instruir você, que a palavra de Deus? Quem? Tem algum coach? Tem algum especialista em pessoas? Tem algum terapeuta? Tem algum
alguma filosofia, alguma ideologia. A Bíblia, ela é útil e eficaz, porque ela é necessária para a vida humana. E ela é quem garante o melhor resultado, o mais seguro, o mais assertivo. A Bíblia também nos guia para uma vida agradável a Deus em justiça. Em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, diz: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 17, diz: Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E aqui não é sobre solidariedade, aqui não é sobre caridade, aqui é sobre justiça, justiça social. É um dever nosso atender os mais necessitados, os carentes, compartilhar, repartir o pão. Veja que Deus nos ensina a abrir mão de nós em favor de quem? Do próximo. E não é um ato meramente, apesar de ser valoroso, de misericórdia. Para além disso, é um ato de justiça. Portanto, a palavra de Deus, como nós lemos agora há pouco, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela nos ensina a sermos justos. E nós chegamos então no terceiro ponto, que nós destacamos, sobre a função da Bíblia, o propósito, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra perfeito, ela traz a ideia de completo. Quando você ouvir essa palavra perfeito, o significado ou o sentido que ela traz é de algo completo. É uma obra acabada. Compreende? Perfeito é aquilo que teve início, meio e fim. É aquilo que se concluiu. Que para além daquilo ali, não há mais nada. Aquilo é perfeito. E olha que interessante. A Bíblia é útil para nos ensinar, para nos corrigir. A Bíblia é útil para nos educar, a fim de nos tornarmos pessoas perfeitas. Você vai poder dizer para o seu marido: você encontrou a mulher perfeita. Assim como eu digo todos os dias para minha esposa: você encontrou o homem perfeito. Porque perfeito é aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. É algo completo. É algo que foi ensinado, repreendido, corrigido, foi educado, e ainda nos torna perfeitamente habilitados para toda boa obra. Olha que coisa gloriosa. A palavra perfeito, ela traz essa ideia. Agora, isso faz com que o cristão, ele deve ser intencionalmente bom e apto para fazer o bem. Quando a Bíblia, ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa, ela nos faz aptos intencionalmente para fazermos o bem. Para fazermos o bem. Porque nós sabemos que por mais que a Bíblia nos conduza a um caminho de perfeição, nenhum de nós é o quê? Perfeito. Infelizmente. Nós não somos perfeitos. Mas em que momento nós vemos essa perfeição que a palavra de Deus nos promove em nós? É a partir da intencionalidade. É a partir das nossas intenções, seguida das nossas ações. Então, quando você age intencionalmente, com o propósito de fazer o bem, você está sendo instruído e seguindo a orientação da palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, inclusive diz assim:
E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que aqui em Romanos dá uma indicação de como que essa obra que Deus promove em nós, que resulta em ações, em boas ações, ela começa dentro de nós. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação do quê? Da mente. A renovação dos seus pensamentos, a renovação das suas intenções, a renovação do seu coração, a sua mudança interior. Se fosse um coach, diria, mudança de mentalidade, mindset. Não que eu despreze, mas, de fato, toda mudança começa onde? Por dentro, na mentalidade. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, diz: assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia nos corrige os erros, ela nos corrige a rota, ela nos corrige para que sigamos a direção certa e nos prepara para fazermos toda boa obra. Em João 14, 12 diz: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E em Marcos 16, diz: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E essa aqui é o ápice da bondade de alguém. É quando, para além de fazer o bem instantâneo ou pontual, é quando ela faz o bem que dura para a vida toda, que diz respeito à salvação da alma. E para nós concluirmos essa mensagem, em uma única frase, eu escrevi assim: portanto, a Bíblia torna o cristão uma pessoa valorosa e apta para fazer o bem. Amém? Veja, não existe nada mais útil, mais eficaz do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Se você quer orientar, ensinar o seu filho o caminho que ele deve seguir, use a palavra de Deus. Se você quer dar um conselho a um amigo, a uma amiga, alguém que de repente está passando por um momento difícil na vida, use a palavra de Deus. Se você está em dúvida sobre algo, uma decisão a se tomar, uma escolha a se fazer, decida a partir das lentes da palavra de Deus. Você quer instrução para a sua vida, o bem viver, você quer ir na direção certa, não cometer os mesmos erros, ter resultados diferentes, você quer ir na direção certa, sobretudo na direção do reino de Deus, seja guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é bem verdade, ela vai te ensinar, ela também vai te repreender, ela vai te corrigir em amor, ela vai te educar na justiça, de maneira que você seja uma pessoa intencionalmente boa, intencionalmente justa e apta para fazer o bem, aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor e em favor também de outras pessoas. Amém.